continuando a nossa série sobre relacionamentos, eu, tu, eles, nós vamos considerar um outro aspecto da nossa vida, algo que todos nós passamos, vivemos e experimentamos uma vez ou outra. Talvez haja pessoas aqui passando por uma situação assim. E hoje o tema nosso é relacionamentos hostis. Relacionamentos hostis. Você sabe que a gente não escolhe tema fácil, né? Seria muito mais fácil a gente evitar esse tipo de assunto. Mas não podemos, porque todos nós enfrentamos na nossa vida, desde cedo, essa sensação de estar num ambiente ou de ter alguém perto da gente, às vezes alguém que tem um relacionamento muito perto, chegado, às vezes faz parte da nossa família ou do ambiente de trabalho. Não sei se é o retorno, por favor, se você puder cortar. Esse ambiente de trabalho que a gente vive, às vezes, é muito complicado. Essas imagens aí que vocês estão vendo representam muito aquilo que a gente enfrenta e encontra no dia a dia, né? Nós vivemos numa cidade que é uma cidade cheia de hostilidade, porque ela está cheia de pessoas muito cheia de hostilidade, né? A gente vai trabalhar no ambiente de trabalho, é tenso, né? Eu encontrei essa charge aí que representa bem, né, como é que é muitas vezes o lugar onde a gente está, né? Muita gente, muito perto, todo mundo com nervos à flor da pele. E eu até vim preparado, porque eu imaginei que podia ter alguém aqui que ia ser hostil ao que eu vou falar, então eu só esqueci a minha raquete. Então, mas assim, esse é o espírito, tá? Eu estou pronto aqui. Não, mas é uma coisa que eu já experimentei, brincadeiras à parte, de falar para um auditório, ou de estar num estudo bíblico, ou num grupo de pessoas falando e sabendo que ali tem alguém que não gosta de mim, ou que me rejeita, ou que tem alguma coisa forte contra mim. Você já viveu isso? Você já passou por isso? Alguma vez na vida? No trabalho, em casa, na família, nos seus relacionamentos? Eu acho que essa é a experiência de todos nós, não é? Mas eu não queria hoje falar no sentido genérico dessa hostilidade que a gente vive, observa na cidade, no ar, nos ambientes em que a gente está, assim, essa prontidão que a gente tem já para dar o troco e ser grosso, né? Ou receber grosseria. Eu me refiro hoje, eu queria pegar essa ideia da hostilidade de uma maneira um pouco mais personalizada. Tentei definir um pouquinho o que vem a ser essa palavra, o que ela representa. E eu cheguei mais ou menos a essa descrição, a essa definição. Talvez você tenha uma melhor. Mas eu queria propor que hostilidade é uma atitude de desrespeito, rejeição, desprezo ou ódio em relação a outro, com a intenção consciente de prejudicá-lo. Também pensei que o tipo de hostilidade ela pode ser uma hostilidade dissimulada, assim, disfarçada, que é, por exemplo, muito comum quando a gente fala mal de alguém, fofoca ou pede oração por alguém, entre aspas, né? A maneira dos crentes fofocarem é: vamos orar pelo fulano. Ah, é? O que é? E aí vai. Ou aquela hostilidade flagrante, aberta, direta, né? Que é no sentido físico, ou até uma discussão, uma altercação verbal, né? E, em alguns casos, até levando para a justiça essa briga. Mas hostilidade, eu queria propor, para a gente refletir um pouquinho hoje, nesse sentido pessoal. Da gente enfrentar, dentro das nossas relações, das pessoas com quem a gente convive, enfrentar ou encontrar no nosso caminho
uma situação que trava com alguém. E a gente fica sem saber o que fazer. A gente percebe, às vezes no olhar, num comentário, algo que chega por uma outra via, e a gente sabe que ali existe um problema. Alguém que nos desrespeita, ou rejeita, ou despreza, ou não gosta da gente, para não dizer odeia, e aparentemente tem uma intenção clara de nos prejudicar. Vamos pensar que também isso é possível do nosso lado, né? Porque nós não somos os bonzinhos e os maus estão do outro lado, lá fora. Aqui só tem gente boa, os maus estão lá fora. Não é bem assim. É possível que a gente também já tenha vivido uma situação invertida, em que a gente teve no coração, ou talvez, não sei, eu não conheço aqui detalhes da vida de cada um de todos vocês, mas pode ser que não é impossível que entre nós haja pessoas que talvez pudessem se enquadrar nessa categoria. Você hoje é a pessoa hostil em relação a outra pessoa. Pensa sobre isso e nós vamos pedir que Deus nos ilumine nessa hora. Sim, Pai, porque sem o Teu Espírito iluminando a Tua palavra, sem Ele trabalhando na nossa vida, naquelas áreas que são automatizadas e racionalizadas e colocadas ali numa lista de prioridades lá embaixo, porque dá trabalho. Essas coisas dão trabalho. Mexem com a nossa fibra, nos deixam vulneráveis. Mas nós pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha liberdade, o Senhor seja Deus entre nós. Domingo passado nós oramos que o Senhor fosse Deus e a Esther fosse Esther. E hoje eu oro da mesma forma, que o Senhor seja Deus e Paulo seja Paulo. E que o Senhor seja exaltado. E que a nossa vida possa ser confrontada com a luz da Tua palavra e iluminar os nossos caminhos. No nome de Jesus, amém. Eu queria colocar diante da gente uma passagem que é a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. É o último capítulo, inclusive registrado, escrito pelo apóstolo Paulo antes dele morrer. Ele ainda viveu algum tempo, ele estava preso em Roma, e ele escreve a Timóteo, que estava em Éfeso. Timóteo era pastor, era um dos líderes e é pastor da equipe de Paulo, morando e trabalhando na cidade de Éfeso, que é uma cidade muito importante dentro do esquema da expansão do Evangelho no primeiro século. Éfeso foi um desses centros muito importantes. Era a sede da província romana da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e Paulo passou lá vários anos, né? E a influência dos cristãos e do cristianismo, do Evangelho, a partir dessa cidade, se difundiu por uma região muito ampla, por causa da importância e da centralidade dessa cidade e da igreja que estava nessa cidade. Há muita coisa escrita sobre essa cidade. Mas lá, Timóteo, então, imagina um jovem pastor, no seu voo solo, né? Não mais na companhia do seu mentor, do seu pai espiritual, Paulo, que estava preso em Roma, recebendo essa que é a segunda carta. A diferença de tempo entre a primeira e a segunda carta, 1 Timóteo, 2 Timóteo, como a gente diz, não deve ter sido mais do que entre 1 e 2 anos, no máximo. Então, Timóteo está recebendo do seu pai espiritual, do seu mentor, essa carta. E o tom dessa carta é um tom de despedida. É um tom até num certo lamento. Paulo abre um pouco o seu coração e veja o que ele escreve. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas, o médico, está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Esse é o mesmo Marcos que
na segunda vez em que eles saíram, Paulo e Barnabé iam viajar, segunda viagem, enviados por Antioquia, Paulo não quis levar, porque na primeira viagem ele refugou, voltou cedo, não quis ir à frente, então, naquela ocasião, Marcos não era considerado útil por Paulo. Mas aqui, já muitos anos depois, essa menção na Bíblia é muito interessante, porque mostra que pessoas mudam. Pessoas mudam. Você pode mudar. Eu posso mudar. Há áreas na sua e na minha vida que são áreas complicadas. Quem ora com a gente, quem vive com a gente, especialmente agora estou me referindo em casa, sabe. Às vezes, os nossos familiares que nos conhecem como a gente pelo menos mais do que a maioria das pessoas, eles sabem qual botão apertar na hora certa, ou na hora errada, né? É por isso que, às vezes, sai discussão em casa, porque está tudo muito perto, é tudo muito claro, é tudo muito transparente. Mas mesmo você que vive numa família que te conhece mais do que os outros, como você é, e saberia fazer uma lista das áreas, se eu pedir para a Cláudia fazer uma lista das áreas que eu devo melhorar, ela não vai titubear, ela vai começar, pá. E eu não estou sugerindo, mulheres, que vocês façam isso para os seus maridos, ou vocês noivas ou namoradas façam isso. O que eu quero dizer é que qualquer um pode mudar. É isso que eu quero dizer. Qualquer situação pode ser transformada pelo Evangelho. Qualquer vida pode mudar pelo Evangelho. Qualquer coisa que você hoje esteja olhando, enfrentando e vendo, isso é impossível. Qualquer pessoa que você, pensando, olhando e analisando, diz, não, essa não dá. Essa é uma situação impossível. Eu queria afirmar diante de Deus que dá para mudar, sim. Que é possível mudar. Que é possível transformar. Que é possível haver cura no coração, na alma, no espírito, no relacionamento, no caráter, no hábito. Pode sim mudar. Marcos é um exemplo disso. Mas continuando a leitura, isso foi um parênteses, não estava no script. Porque ele me é útil para o ministério, enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Trode, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. E ele continua, e aí é que está o que eu queria colocar diante da gente hoje. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, e aí ele está se referindo ao tribunal de César, tribunal que seria o STJ, o STF, na realidade, aqui no Brasil, o equivalente, né? A instância máxima era o tribunal de César. Na minha primeira defesa, ele estava em Roma, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhes seja cobrado, numa outra versão, colocado na conta. E por último, ele termina dizendo, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Dessa vez ele foi. Na segunda ele não escapou. Houve um outro julgamento. Mas ele afirma no final abrindo o coração para Timóteo, pedindo que ele viesse fazer companhia para ele nesse momento em que ele estava só, ele afirma, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Quando eu, às vezes, ponho um versículo junto com o meu nome, em algum momento em que eu estou escrevendo para alguém, uma dedicatória, alguma coisa assim, essa é a passagem que me acompanha, 2 Timóteo 4:18. Há muitos anos, desde o começo do meu ministério. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém.
Elias teve a sua Jezabel. Não sei se vocês conhecem a história de Elias. Elias era um profeta do Antigo Testamento. E tinha lá a esposa do Acabe, né, que era o rei de Israel, do Reino do Norte, que nem era israelita, que pegava no pé de Elias. Tinha raiva, ódio de Elias. Ela não queria ver Elias pintado de ouro e estava doida para ver Elias morto. Davi teve o seu Saul, que empitucou com ele, um espírito mau, a coisa não vai, e tentou de todas as maneiras acabar com a vida de Davi. E Davi teve que viver debaixo dessa sombra. Alguém que simplesmente disse, eu não gosto dele, não quero que ele viva. E é interessante que era uma relação muito estranha, porque Davi fazia parte da corte, se sentava à mesa do rei. Mas já imaginou, você está num ambiente, em volta de uma mesa de família, almoçando, jantando, morando no mesmo palácio, e você sabe que tem ali que o chefe, que o rei te odeia. E você é casado com a filha dele. Não sei se é o caso de alguém aqui, né? Cujo sogro ou sogra não vai muito com a sua cara, né? Mas essas são experiências humanas. Jesus teve seu Judas. Paulo teve, entre muitas pessoas que se lhe opuseram, ele destaca aqui e nomeia uma dessas pessoas. O nome dele era Alexandre. Se tem algum Alexandre aqui, não é o nome, viu, gente? É a pessoa. É a pessoa. Esse aqui. Tem muito Alexandre muito legal, né? Eu conheço um, inclusive, muito amado aqui no nosso meio. Mas esse Alexandre aqui deu trabalho para Paulo. Ferreiro quer dizer que ele era uma pessoa que trabalhava, ele era um artífice, e que trabalhava com metal, possivelmente bronze ou cobre. E vários Alexandres aparecem no Novo Testamento, pelo menos 5 vezes essa palavra, esse nome aparece. 3 delas nós vamos ver, mas nós vamos ver daqui à frente. Nós vamos parar um pouquinho, porque eu vou voltar a esse texto mais para frente. Mas eu queria dizer o seguinte: por trás da hostilidade existem algumas causas, existem alguns fatores, algumas forças. Se a gente for, pelo menos pelo caminho da psicologia, a gente vai ver que sempre existem os fatores superficiais, né, que você pode, de uma maneira muito popularesca ou fácil, identificar alguns problemas de superfície. Mas, normalmente, essas coisas que você percebe superficialmente, elas têm causas mais profundas. Eu gostaria hoje de não ir pelo caminho da psicologia, mas ir pelo caminho da palavra de Deus. E queria dizer que o primeiro fator atrás da hostilidade é Satanás. É a primeira e o fator mais forte é Satanás. Satanás é uma pessoa viva. Ele atua, ele age. É interessante que quando Jesus deu um novo mandamento para os discípulos, ele disse que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Assim vos tornareis meus discípulos. E depois, quando ele orou, lá no cenáculo, naquela última refeição, antes de ir para a cruz, ele orou pela unidade dos seus discípulos. E ele acrescentou que eles sejam um para que o mundo creia que tu me enviaste. Francis Schaeffer chama isso, uma expressão famosa, muito antiga, a apologética final. Ou seja, a defesa final da nossa fé é o amor. Isso para o mundo. É o amor visível, percebido deles, das pessoas que não seguem Jesus, em relação àquilo que existe entre os seguidores de Jesus. Depois de 2 milênios, né? Quase 2000 já passou. Eu acho que os seguidores de Jesus não estão muito bem, não estão com uma nota muito alta nessa área. E talvez seja uma das razões, ou uma das principais, se não a principal, que as pessoas hoje, quando pensam em cristianismo, em cristão, não dão a
essa etiqueta, esse rótulo, a pessoa que se diz cristã, qualquer credibilidade. Porque de todos os grupos que existem no mundo, o Rotary às vezes tem mais unidade, o Lions Club tem mais unidade, os Corintianos têm mais unidade do que a igreja de Jesus Cristo. Essa é a realidade. Então Satanás é o maior interessado em dividir, em provocar animosidade, dissensão, divisão. Isso aconteceu desde o começo. Você lê o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, ele está dizendo, gente, peraí, começou partido aí dentro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e tinha um grupo que falava, eu sou de Jesus. Esse é o espiritual, né? E nós temos hoje em dia aqueles que falam, não, eu não tenho igreja, a minha fé é eu e Jesus, eu e Deus e tal. E, enfim, esse é um problema sério. Satanás é o acusador. Toda vez que ele puder, ele vai colocar no seu ouvido alguma coisa contra o seu irmão, a sua irmã, a sua família, alguém perto de você. Ele vai tentar dividir. Ele não vai descansar. O papel dele é jogar um contra o outro. Essa é a ideia de diabolos. A palavra diabolos no grego é jogar um contra o outro. Ficar jogando um contra o outro. E é isso que ele fez lá no jardim. Foi assim que Deus disse que não pode comer de nenhum dos frutos? Não, Deus não tinha falado isso. Deus falou, pode comer à vontade, só não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nem da árvore da vida ele tinha proibido. A árvore do conhecimento do bem e do mal, sim. Mas Satanás fala, peraí, foi assim que Deus disse? Aí Eva corrigiu, não foi assim que Deus disse. E ela repetiu o que Deus tinha falado. E aí, em seguida, ele falou, é claro, ele não contou o jogo todo para vocês, ele está escondendo o melhor. Por que você vai ser criatura se você pode ser Deus? E desde lá, nós nos colocamos nesse papel. Tiago, escrevendo, disse, não julgueis uns aos outros. Quem tem um juiz. Quando você julga o seu irmão ou condena alguém, você se coloca no lugar de Deus. Quando você rejeita alguém, quando você coloca o rótulo, ele é pobre, ele é favelado, ele é ignorante, ele é... Toda vez que você faz isso, é português, é argentino, é corintiano, não importa o rótulo. Toda vez que você dá um rótulo, dependendo, lógico, de como é que isso é, o que isso faz dentro de você, se isso brota, se isso vem de uma discriminação, você na realidade está dividindo. Você está se colocando numa posição superior e o outro inferior. E quem iniciou esse processo foi Satanás, colocando homem e mulher contra Deus. Mas Deus não é contra o homem e a mulher. Deus não é contra a criatura que Ele criou. E é por isso que lá no jardim, Ele fez uma promessa, eu vou enviar o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça de Satanás, da serpente, do diabo. E lá em Colossenses 2,15, Paulo fala de uma maneira tão linda, que na cruz, Cristo desapossou todos os tiranos espirituais do universo, e o maior deles é Satanás, desapossou de sua autoridade falsa e os obrigou a marchar humilhados. Essa é a mensagem, né? Uma paráfrase. Eu gosto disso aí. Na cruz, Deus expôs Satanás e todos os tiranos espirituais, supostos tiranos, supostos poderosos, e os expôs ao ridículo. Na cruz. Na cruz. Naquele momento em que Jesus entregou o Espírito, de estar consumado, entregou o Espírito, os demônios do universo gritaram de medo, de pavor. Porque naquela hora, a promessa que Deus fez quando o pecado entrou no mundo se cumpriu. De tal maneira que Satanás pode nos acusar à vontade.
pode acusar outros à vontade, pode jogar tudo que ele quiser no nosso ouvido, que não tem efeito. Não tem efeito. Esse é um recurso que nós temos. Mas essa não é a única força, às vezes, que atua para que haja essa hostilidade, que começa a haver essa animosidade, ou alguém simplesmente se coloca contra nós. Esse é um fator e é o principal. Ele está sempre fomentando. Do nosso lado existe uma coisa chamada culpa. Culpa. E a culpa é terrível. Porque quando a gente se sente culpado e carrega alguma coisa que a gente sabe que não está legal, a nossa tendência humana é procurar em volta alguém para transferir a culpa. Sempre. E isso pode se tornar um negócio tão forte, e a gente pode, num processo quase que patológico, espiritualmente falando, que você identifica um culpado ou alguém para a sua cruzada pessoal. Eu não gosto daquele cara, o problema é meu. Tem coisas que eu nem entendo que eu estou vivendo, preciso acertar com Deus na minha vida, com outros, mas aquilo me consome, aquilo pesa dentro de mim. Então eu foco em alguém e faço dali a minha batalha. Não tem muita lógica às vezes. A culpa é terrível. Mas, graças a Deus, nós temos um recurso. O recurso do perdão. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, nós podemos ter a nossa culpa removida. A gente não precisa estar procurando sempre um bode expiatório para algo que não vai bem na nossa vida. Há um tratamento para a gente. Eu não preciso ficar olhando e, como a gente fala, bullying, achar alguém para fazer bullying, né? Em casa, ou onde eu estou, ou nos meus relacionamentos, alguém que eu possa focar. Ele é a causa dos meus problemas. Se eu conseguir me livrar desse relacionamento, se eu conseguir sair perto dessa pessoa, se eu conseguir apagá-la da minha vida, pronto, meus problemas foram resolvidos. Não é verdade. Muitas vezes isso reflete uma situação nossa, não resolvida. É uma projeção que nós temos. A outra coisa que, na realidade, até precede, mas eu coloquei depois, é o orgulho. Porque isso tudo reflete o fato de que a gente se acha o centro do mundo e do universo. E, naturalmente, a possibilidade de eu estar errado é muito remota. Eu já fiz uma análise. Não, é justo que eu pense assim. O erro foi dele, o erro foi dela. Olha o que ele fez, olha o que ela falou. E está tudo aqui, né? Está gravado na memória. E se a gente conseguir, naquele momento, alguma coisa acontecer e a rolha sair, o que a gente vai ouvir, já aconteceu isso com você? De você fazer uma pergunta para a pessoa, você está numa situação e você chegou na hora H e foi aquele pingo d'água para os próximos 15 minutos, 20 minutos, a pessoa destilar veneno contra outra pessoa. Você nunca imaginou que aquilo podia sair da boca dessa pessoa. E você ouve aquilo tudo e fala, mas de onde vem tudo isso? Vem de dentro, está lá, nossa, está dentro da gente também. Jesus falou que do coração é que procedem todas essas coisas. Orgulho. Mas quando Paulo escrevendo, inclusive falando sobre a obra, né, da salvação em Efésios capítulo 2, ele diz que nós somos salvos pela graça, é pela misericórdia. Ele nos deu vida quando a gente estava morto nos delitos e pecados. E isso nivela todo mundo, somos todos pecadores. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós estávamos condenados para a eternidade. E é por isso que quando a graça nos alcança e nós somos salvos, e não há glória,
em nós. Não vem de obras, não vem de nada que eu possa produzir para ser aceito por Deus. Deus me aceita em Jesus Cristo por causa da cruz. Ele tomou meu lugar, Ele morreu no meu lugar. É nele que eu sou aceito. Se eu chegar por qualquer outro caminho, Deus não vai me aceitar. Ele só vai me aceitar diante do trono, na sua família, no céu um dia, se eu chegar através ou por meio de Jesus. Só. Então não há razão para glória, para vaidade, para eu me achar. Porque eu sou um pecador resgatado. E o mérito é de Jesus. A glória de Deus. É isso que basta. Essa é a minha identidade. Se você vai num grupo de alcoólicos anônimos ou narcóticos anônimos, a primeira coisa naquela sala que você ouve, quando uma pessoa nova chega e fala assim, eu sou Paulo. E aí, adicto em recuperação, alguma coisa desse tipo, e todo mundo responde, oi Paulo. Eu não chego lá como pastor, ou como engenheiro, ou como médico, ou como professor universitário, tenho 5 filhos, sei 6 línguas. Não, eu chego lá como alguém que estou em recuperação. E os presentes naquela sala me recebem dessa forma, porque todos eles são adictos em recuperação. E eu já fui nessas reuniões algumas vezes, e eu fiquei pensando, por que na igreja, por que nos nossos relacionamentos nós não vivemos dessa forma tão transparente? Nos acolhendo como somos, pecadores resgatados pela graça, pela misericórdia de Deus. Bom dia, eu sou Paulo, pecador, resgatado pela graça de Deus. Boa tarde, eu sou Paulo, que precisa desesperadamente e recebe todos os dias a misericórdia do Pai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse sou eu. Orgulho. Esse é um problema sério, porque se a gente se agarra, o orgulho ele gera, às vezes, uma hostilidade, uma animosidade contra alguém, e a pessoa fica absolutamente cega. Mas não para aí. A gente podia citar, por exemplo, inferioridade e insegurança. E eu me lembrei do texto de 1 João 3,11. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. E não é só um rótulo. Ele acrescenta o que de fato somos. Não é um rótulo. Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou cristão, eu sou protestante, sou evangélico. Aliás, esses rótulos hoje em dia não significam o quê? Nada. Mas eu sou filho de Deus. E não é um rótulo. De fato eu sou. Em Cristo Jesus. Então não há lugar para inferioridade, porque quando a gente se vê dessa forma na família de Deus, eu posso ser o filho mais velho, que ficou em casa bonitinho, obedeceu o papai, né? Ficava de olho na herança, fazendo tudo certinho para o pai. Quem sabe minha parte vai ser maior. Ou eu posso ser o filho mais novo, que vou, gasto tudo, dou trabalho. Meu pai chora de noite, minha mãe tem ataque do coração e morre sem ver a minha conversão, não importa. Não importa. Porque nós chegamos para Deus da mesma forma, e chega um momento, quando você está em Cristo, quando você está à sombra da cruz, Deus olha para você e fala, meu filho, minha filha, seus pecados jamais me lembrarei, assim como diz o Oriente e o Ocidente, assim afasta de nós nossas transgressões. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Inferioridade, insegurança, é humana, mas nós temos esse recurso. Essa inferioridade, essa insegurança não deve nos fazer lutar contra outras pessoas para tentar, porque ela é mais inteligente, ou ela tem uma posição maior, ou ela chegou num lugar que eu gostaria, então eu quero isso. E eu miro, é lá que eu vou, ele é o meu inimigo número 1, porque ele tem o lugar, é a posição, é a pessoa que eu quero ser.
ganância, inveja, que está ligado a isso, nem vou falar muito sobre isso, a não ser dizer que Paulo tinha um baita de um pedigree, e ele disse: considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e eu os considero como esterco para poder ganhar Cristo. Quem tem Cristo tem o maior bem. Bernardo de Clairvaux. Nós vamos cantar aquele hino aqui um dia, tá? Depois a gente canta, né? Talvez eu não vou cantar agora porque eu estou meio rouco. Mas é muito lindo. Formoso Cristo. Maravilhoso aquele hino, né? Enfim. Eu considero tudo como lixo, como esterco. Eu tenho Cristo. Não preciso desejar nada do outro. Ódio. Deus é capaz de trocar a raiva que a gente sente de alguém, e talvez haja pessoas aqui que têm raiva de alguém. E é uma coisa difícil. Talvez o tempo ajuda. Eu sei. Experiência própria. O tempo ajuda. Mas é só vir à memória, lembrar do fato, do acontecimento, daquilo lá, falar. O que acontece? A emoção. E você tem que colocar isso diante de Deus, aos pés da cruz. E nessa hora, Deus pode encher o seu coração de bondade, de compaixão, de perdão, porque é assim que Deus fez conosco. E como filhos deles, Ele quer nos dar essa natureza. O Espírito Santo produz, é fruto do Espírito. Medo. Bom, suficiente essa lista do que está por trás da hostilidade. Muita mais coisa podia ser falada. Mas eu queria falar um pouquinho da prioridade da paz. Antes da gente voltar para o texto do apóstolo Paulo, que ele escreveu para Timóteo sobre Alexandre. Paz tem uma prioridade incrível na Bíblia. No Antigo Testamento, a palavra no grego shalom, que tem esse conceito de qualidade de vida abundante, de felicidade, de alegria, de comunhão, tem um monte de nuances. Essa é uma palavra que descreve a vida ideal. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. O equivalente ao shalom do Antigo Testamento. Vida em abundância. Vida de qualidade, vida boa, gostosa de viver. Isso só é possível porque Ele fez algo que nós já falamos agora há pouco. Ele derrubou a barreira que existia, Jesus, entre nós e Deus, por causa do pecado. Esse texto de Efésios é incrível, que fala de Jesus Cristo com três papéis, mas sempre ligados à paz. Primeiro diz que Cristo é a nossa paz, versículo 14. Que ele derrubou o muro de inimizade, e aí ele se refere aos judeus, os israelitas, os judeus, e às nações. Porque as promessas foram dadas aos judeus. As escrituras do Antigo, que a gente chama de Antigo Testamento, foram dadas aos judeus. Eles foram o povo escolhido por Deus para ser luz para os gentios. Mas os gentios estavam fora dessa esfera de bênção especial que os judeus tinham durante muito tempo, até que veio Jesus. E Jesus, quando veio, então, ele é a nossa paz. Ou seja, não existe mais uma diferença. Ele derrubou a parede da inimizade, o muro. E, aliás, a palavra hostilidade, ela não existe na Bíblia em português. Mas essa palavra hostilidade, ela inclusive existe em outras línguas, em outras traduções para outras línguas, mas ela é a mesma palavra que na nossa Bíblia é traduzida por inimizade. Ou seja, quando você é hostil, ou quando você está experimentando hostilidade, na realidade ali existe uma relação de inimizade. Ou seja, não é de amigo, é de inimigo. É o contrário de amigo. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo que Cristo é a nossa paz, ele derrubou esse muro de hostilidade que já existia entre os judeus e as nações. Eles não participavam
Mas agora isso caiu por terra. E ele também fala que Cristo fez a paz, versículo 15. E ele mostra como ele fez isso, com 3 expressões: pelo seu sangue, na carne e por intermédio da cruz. O preço foi alto. Não foi uma paz simplesmente declarada, não foi uma paz que foi acordada numa reunião entre diferentes. Não foi um ganha-ganha entre Deus e a humanidade. Foi uma paz que Deus fez sozinho e que custou a Ele a vida do seu Filho Jesus Cristo. Ele teve que experimentar a hostilidade na sua carne, na sua vida, na cruz. Ele experimentou o que significa inimizade, separação. Jesus levou isso na cruz, no nosso lugar, para que a gente pudesse ser reconciliado, experimentar essa paz. Cristo, em terceiro lugar, evangelizou a paz, ou seja, ele veio anunciar a paz. Ele é a nossa paz. Ele fez a paz na cruz, com a sua morte. E ele veio anunciar a paz. Ou seja, não é papo furado. É uma paz possível. A hostilidade não precisa ser uma experiência permanente. E ele evangelizou paz aos de perto e os de longe, aqui se referindo às nações e a Israel, mas há um princípio aqui. Porque nós também temos a tendência muito humana, muito nossa, de viver dentro do conhecido e do familiar e do protegido e do seguro. Nós não queremos ter contato com aquilo que dá trabalho, com aquilo que custa, com aquilo que cheira mal. Mas essa paz, ela tem essa dimensão também. E é interessante como isso permeia toda a nossa vida, né? Essa sensação de que eu estou sendo atacado virtualmente e posso ser atacado literalmente a qualquer hora. Eu estou no meio de potenciais inimigos. É horrível viver assim. Mas Cristo nos liberta disso. Nos dá a capacidade de viver com uma outra cabeça, com um outro coração, com uma outra liberdade. Jesus falou: bem-aventurados os pacificadores. Tem a ver com atitude. Provérbios disse: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando alguém é hostil em relação a você ou a mim, é aí que a gente tem que trabalhar. Qual vai ser a nossa resposta? Porque a resposta dura, o muro vai crescer, vai aumentar para cima e vai ficar mais grosso, mais largo ainda. Há uma escalada. A atitude começa no coração, Senhor. E a primeira coisa, quando você se sentir atacado, é: segura. Não fala, não responde, engole, respira. Faz aquela respiração da grávida, quando vai ter neném. Quem sabe vai ajudar nessa hora. Resposta branda. A Bíblia fala também da iniciativa. Vai falar com seu irmão e vai a sós. E nós pecamos aí. Eu tenho falado sobre isso. Porque a gente fala com o outro, mas não fala com a pessoa. Tem alguma coisa contra mim? Aliás, essa é uma maneira que, até uma técnica, mas é uma técnica boa. Quando alguém chega numa situação que você está olho no olho, está ali, situação hostil, pergunte para essa pessoa calmamente: o que você espera de mim? O que você quer que eu faça? Pergunta para ela. Coloque-se numa posição de ouvir qual é o contencioso. Essa tem que ser uma iniciativa nossa. Oração. Orem pelos que vos perseguem. Jesus, não foi outro senão o próprio Jesus.
Às vezes a gente fala com um, fala com o outro, monta uma estratégia, né, para meio que, né, preparar, né? Aí dá uma de Jacó, manda todo mundo na frente para encontrar com Esaú primeiro, né? Toda ajuda que eu puder, né? Todos os embaixadores, todos os intermediários, menos orar. A bênção. Abençoem os seus perseguidores, os que hostilizam vocês, os que não gostam de vocês, os que estão tentando prejudicar você. Abençoa. Abençoar significa falar bem. Ou ter bons pensamentos. Desejar o bem. E, finalmente, se chegar ao ponto deles pegarem uma pedra para te matar, faça como Jesus. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ou como Estevão. Capítulo 7 de Atos 60. Jesus é Lucas 23, 34. Estevão, já ajoelhado, depois que viu o céu aberto, morrendo, apedrejado, a última palavra dele, Senhor, não coloque sobre eles a culpa do que eles estão fazendo. Bem-aventurados os pacificadores. Vamos voltar para Paulo para terminar. Paulo, em primeiro lugar, nomeou o problema. Não adianta a gente tapar o sal com a peneira, é Alexandre. E Alexandre pode ter sido aquele de Éfeso, pode ter sido, a gente não sabe. Aquele que os judeus, porque ele era artífice. Em Éfeso era o maior comércio, né, de artífices por causa da deusa Diana. E ele era um artífice, era judeu, morava em Éfeso, ele era de Éfeso. E os judeus, então, talvez pensando que, por ser da categoria que estava reclamando que o negócio deles tinha caído muito, né, a renda, aí, quem sabe, os judeus que estavam sendo acusados, eles não tinham nada a ver com Paulo. Paulo estava pregando Jesus Cristo, então os judeus, espera aí, o pessoal está confundindo judeu e seguidor de Jesus. Alexandre, vai lá. Talvez, por ser um artífice de bronze, trabalhar com metais, e eu não chego a dizer que talvez ele fizesse miniatura do templo de Diana, mas eu tenho até vontade de pensar que ele fazia, né? Como um bom comerciante. Mas eu não sei, não está escrito, isso é uma especulação. Vai lá e diz para eles que não tem nada a ver com a gente. Porque eles te conhecem, você é da categoria, você é um profissional como eles, e você é judeu. Mas não adiantou, porque a cidade estava em polvorosa, enfim. Esse Alexandre pode ser o mesmo, mas não é certeza. Mas o Alexandre de 1 Timóteo, sim, com toda certeza. Porque esse Alexandre de 1 Timóteo, ele é dito, Paulo diz que ele é um herege. Ele estava dizendo, junto com Himeneu, que a ressurreição já tinha acontecido. Isso é uma heresia da época, que significa o seguinte: o corpo, a carne é ruim, o que importa é o espírito. Então, quando você nasce de novo, aceita Jesus, e Ele é o seu Salvador, a ressurreição já chegou para você. E o efeito disso é terrível, porque é um dos dois efeitos. Ou eu então posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, libertinagem, ou eu parto para um ascetismo, eu vou punir a minha carne, porque a carne é ruim, e nenhum nem outro é o ensino bíblico. Heresia. E Paulo então confrontou, e Paulo disse que ele deu trabalho. E esse é o ferreiro de 2 Timóteo, ou o latoeiro nas versões antigas. Ele nomeou o problema. E é importante hoje, na nossa vida, quando for, que a gente coloque nome nas coisas. Quem é? Tem alguém? Quem é essa pessoa? Que hoje você pode identificar, se é que existe alguém assim. O que você pode nomear? Ou quem você pode nomear? Não adianta ficar fingindo que não é. Ou negando a realidade. Às vezes, como crentes, ou cristãos, a gente tem meio que quer que a vida seja um sonho cor-de-rosa. Ela não é. Não é. A segunda coisa que ele faz, ele descreve o problema. Alexandre causou-me muitos males. 2 Timóteo foi o texto que nós lemos no começo, 4:14. Ele se opôs fortemente às minhas palavras, ou seja, Paulo tentou confrontar, e ele resistiu. E manteve
a heresia, e ensinou a heresia, e falou mal de Paulo. Muitos males, não foram poucos, não. Muitos. Em Éfeso. Esse Alexandre era de Éfeso também. Eles estavam lá onde Timóteo estava pastoreando, e é por isso que Paulo falou, cuidado com ele. Previna-se contra ele. Tenha cuidado, acautele-se. Esse cara é complicado. Cai fora, evita. Fica de olho aberto. Ele blasfemou, ensinou heresia, e aí Paulo fala algo que ele menciona também, 1 Timóteo, junto com Himeneu, que ele rejeitou a boa consciência e veio a naufragar na fé. Normalmente, quando você encontra, e isso vale para mim, para você, para qualquer um, quando você encontra alguém que é assim muito radical, muito duro nas suas posições, nem sempre, mas muitas vezes isso é indício de alguma questão de caráter, alguma questão moral. Só passa um pouquinho de tempo e a coisa aparece. Coloca lá, pendura isso aí, e um dia você talvez vai dizer, Paulo tinha razão. Em terceiro e último lugar, Paulo entregou o problema. Porque há situações em que você vai tomar iniciativa, você vai orar, você vai abençoar, você vai fazer tudo que você tiver que fazer, mas isso não vai resolver a hostilidade. No caso de Alexandre, Paulo diz, eu entreguei a Satanás, tanto ele quanto Himeneu, para que aprenda a não blasfemar. O que ele quer dizer com isso? Paulo quer dizer o seguinte, eu parei de ficar tentando ensinar, argumentar, mostrar pela palavra, parei. Não tem jeito, ele não quer ouvir, quer seguir o caminho dele, então agora está por conta dele, essa é a ideia. Se não é pelo bem, é pelo mal. Se não é por amor, é pela dor. Não é assim que às vezes acontece? E aí ele acrescenta, o Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Eu não vou retribuir. Isso está com Deus. É interessante que mais em seguida, quando ele fala dos que me abandonaram, ele acrescenta que isso não lhe seja levado em conta, né? No versículo seguinte, todos me abandonaram na minha defesa, mas que isso não seja levado em conta, que Deus não coloque isso na conta deles, por ter me deixado sozinho diante do tribunal de César, sem me apoiar, sem ser uma testemunha favorável, né, no meu caso, né, no meu julgamento. Ele ficou só. Aí ele acrescenta mesmo essa ideia, que isso não lhe seja levado em conta. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte, ele está entregando para Deus o reto juiz. Está dizendo, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Eu já me esforcei, eu já conversei, eu já tentei argumentar, não tem mais o que fazer. Eu não tenho como resolver essa hostilidade. Então, está nas mãos, quer dizer, o tempo todo está nas mãos de Deus, mas eu desisto de trabalhar no problema. Isso é vamos dizer assim, algo extremo. Nós devemos fazer todo o possível para que isso não chegue a esse ponto. Mas se chegar com a consciência tranquila, nós podemos entregar para Deus dessa forma e dizer, o Senhor vai cuidar. E ao mesmo tempo saber, como ele acrescenta no versículo 17, todos me abandonaram, eu estou sozinho, Alexandre estava me prejudicando, mas eu posso contar com uma pessoa que nunca vai me abandonar, que é o Senhor. Ele permaneceu ao meu lado e me deu forças. E no caso, forças para continuar anunciando o Evangelho, e lá onde ele estava, lá na prisão, lá no julgamento, ele pôde também testemunhar de Jesus Cristo. Eu queria terminar com essa palavra de Paulo, em Romanos capítulo 12. E nós vamos ouvir uma canção. Eu queria que a gente ouvisse essa canção e fizesse dessa canção também uma espécie de oração pessoal, pedindo que o Espírito sonde o seu coração, o nosso coração, pessoalmente. Não pense em outra pessoa, pense em você. É tão fácil achar um problema na vida dos outros, né? Mas pense em você. Olha como Paulo termina aqui essa carta, Romanos 12. Está chegando no final, ele diz, abençoe os inimigos.
Não haja maldição em suas palavras. Riam quando seus amigos estiverem alegres. Chorem com eles quando estiverem tristes. Ajudem-se uns aos outros. Não sejam arrogantes. Façam amigos entre as pessoas mais simples. Não se julguem importantes. Não revidem. Descubram a beleza que há em todos. Se você descobriu em você, faça o mesmo com todos. Não insistam na vingança. Ela não pertence a vocês. Eu vou julgar. Eu vou cuidar disso, diz Deus. As Escrituras recomendam que se você vir um inimigo com fome, ofereça-lhe um bom almoço. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Sua bondade irá surpreendê-lo. E ele termina. Não permita que o mal vença em sua vida, mas vença o mal com a prática do bem.